Se eu tivesse, por exemplo, de frente com esse professor, né, eu entendo e o que ele fala, para mim não deixa de ser novidade, não é novidade nenhuma, tá? Mas nem por isso não traz impacto no depoimento, no desabafo desse professor. Mas é que a gente já escutei isso inúmeras vezes. Mas para esse professor, por exemplo, se eu estivesse na frente dele, eu falaria das inúmeras experiências positivas que acontecem hoje em educação. Né? Então, por exemplo, você teve aquela professora que foi concorrer ao prêmio de melhor educadora, e já é o terceiro ano seguido que um representante brasileiro fica entre os 10 finalistas de melhores professores do mundo. Aliás, o ano passado teve um aqui da região de São José do Rio Preto, né? Eu conheço a escola que ele é diretor, ou seja, existem sim situações em educação complexas, e talvez seja a maioria delas. Mas existem escolas que no Brasil estão fazendo um trabalho fantástico, gigantesco, e é esses professores que a gente tem que olhar, essas realidades educacionais que a gente tem que se espelhar, não para copiar, mas para nos inspirar. Então, por exemplo, o MEC reconhece hoje mais de 137 escolas no Brasil com a educação altamente inovadora, tá? E esse selo de qualidade, entre aspas, do MEC, ele não é qualquer selo. Então, o MEC envia o seu representante, a pessoa fica 5 dias lá, eu já participei do processo desse. Então, assim, há todo um trabalho minucioso de entrevista com pais, comunidade, professores, ou seja, o Brasil tem experiências fantásticas. Existem educadores que vieram morar no Brasil porque acreditam que o Brasil ainda tem essa possibilidade de uma educação que transforma. As nossas leis, elas são boas. A LDB é uma lei espetacular. A Base Nacional Comum Curricular que a gente está chegando aí é uma base relativamente boa até. Tem algumas coisas que precisam melhorar, mas é uma lei, principalmente do ensino médio, de itinerários formativos, que a gente vai ter a partir de 2021. É interessante, tá? Então, assim, as leis brasileiras são boas. Então, assim, existe muita coisa boa acontecendo na educação. Mas, infelizmente, é como aquela história, né? A gente faz um bolo gigantesco, bonito, vem uma mosca e senta no bolo e parece que estragou o bolo inteiro. A gente não está aqui sendo inocente, nem leviano, de achar que não existem problemas de educação no Brasil. Né? A gente está vendo um rolo que está o MEC. Tá? Mas eu não posso também sentar e ficar esperando que uma espécie de sebastianismo, né, lusitano, daquele mito de Dom Sebastião dos portugueses, esperar que a salvação venha de cima, de algum governante. Ela está em cada um de nós. Isso mesmo. Professor, e a salvação está em cada um de nós, mas às vezes você pode falar assim, ai, Ana Paula, como é que você está falando que a salvação está em mim? Eu sou tão fraca, eu sou só um professor na minha escola. Como é possível promover uma mudança, uma transformação, que essas situações impactem a realidade escolar? Como é possível? Justo eu. E aí, quando você vem com essa fala, eu quero trazer, lembra que a gente falou que a gente sempre vai estar trazendo um pouquinho da palavra aqui, uma leitura, vou contar um pouquinho da historinha. Boa noite, Ana Maria. Ana Maria está chegando aí, tá? Ana Maria, seja bem-vinda, Ana Maria. Então, olha só, a gente vai falar um pouquinho dessa parte aqui do livro de Juízes, que tem conta a história de Gideão. Não sei se você já escutou essa história, mas aqui eu vou contar para você e vou ler algumas partes. Gideão é o seguinte, quando veio Abraão, Moisés, né? Como é que é? Abraão, depois Moisés, isso, né? Que libertou o povo de Israel. Depois eles chegaram com Josué lá na Terra Prometida, depois de 40 anos, eles começaram a viver bem e tal. Mas aí o pessoal foi morrendo, né? Os mais anciões foram morrendo e o povo foi esquecendo de Deus. Para variar, o povo hebreu era difícil, hein? Rapaz do céu. E aí, o que acontece? E eles esquecendo eles esqueceram Deus e pensando em outros deuses, Deus ficou pé da vida, para não falar outra palavra. E aí, o que aconteceu? E aí, como todo pai, toda mãe, o que você faz? Seu filho está andando por um caminho, o que você faz? Você vai dar um castigo para ele, porque você ama tanto ele. Aí, o que aconteceu? Deus permitiu que o povo de Israel
fosse tomado, saqueado por 7 anos pelos madianitas. Aí o que aconteceu? O povo começou a sofrer. O povo plantava, os caras iam lá, saqueava, não tinha comida, o povo estava na carência absoluta. Passados 7 anos, eles começaram, rapaz, não tá dando não. Aí começaram a ajoelhar e falar, Deus, o Deus de Abraão, diz, voltar pro Deus, né, antigo, porque... E aí falou assim, socorro, me acorde, porque o negócio tá feio. E aí Deus falou assim, mas eu avisei. Vocês estavam andando bonitinho, saiu do caminho e deixei sofrer. E aí, como o povo estava reclamando, pedindo a ajuda de Deus, Deus vai lá e escolhe Gideão. Aí um anjo aparece para Gideão e fala assim, grande Gideão, escuta, Gideão, o negócio é o seguinte, eu vim libertar seu povo através de você. Então, Deus escolheu você e você vai liderar esse combate aí com o povo. Ele falou assim, mas como eu? Eu? A minha família é pequena, é a menor família aqui da comunidade. E eu sou mais fraco da minha família. Você tem certeza que Deus escolheu a pessoa certa? Aí falou assim, tenho. Aí, Gideão, ele era tão medroso, porque às vezes, professor, você quer fazer a coisa, mas ele te dá um medo. Será que aquilo que eu pensei é a coisa certa? Aí você vai lá. Acho que eu sei, será que é isso mesmo? Aí depois o que acontece? Gideão falou, então se for me provas, eu tenho que me dar uma prova que é Deus que está falando isso mesmo. Aí ele falou o negócio do orvalho, se o orvalho tiver de tal jeito, ficar grama, que eu não lembro mais aqui, tá aqui, né? Ele deu 2 provas aqui, né? Deixa eu achar aqui, ó. Peraí, socorro. Aqui, Gideão falou assim, ó. Se realmente vai salvar Israel por minha mão, como prometeste, vou estender este manto de lã na eira. Se o orvalho cair sobre a lã e o resto do chão ficar seco, reconhecerei nisso o sinal que salvarás Israel por minha mão, como prometestes. E assim aconteceu. Levantando-se de noite, espremeu o manto com água e encheu na bacia. Então, deu certo, cumpriu. Tipo um São Tomé, mas ainda não estava confiante o suficiente. Aí o que ele fala? Gideão tornou a dizer a Deus, não se inflame, Senhor, não se inflame. A tua ira contra mim. Se eu ainda fizer uma outra prova, pedindo um sinal por meio do manto, peço que só o manto fique seco e o chão ao redor fique todo molhado com orvalho. Naquela noite o Senhor fez o que Gideão lhe havia pedido. Só o manto ficou enxuto enquanto havia orvalho no chão. Aí o que aconteceu? Ele falou, beleza, eu sou um fracote, mas eu entendi que eu sou chamado. Entendeu o recado, né? Aí Gideão vai lá e faz o que Deus manda. Primeira coisa que Deus falou, você acaba com esses outros erros, destrói a estátua. Aí como é que eu vou fazer isso? O povo vai me matar. Aí Gideão vai lá, vou fazer de noite, o povo tá dormindo, ninguém me vê. Foi lá, destruiu tudo. Aí quando acordou, o povo viu Gideão aquilo é Gideão. Certeza. Aí eles iam tentar matar Gideão, só que quem que fez a estátua era o pai do Gideão. Aí o pai do Gideão não deixou matar. Falou assim, olha, se alguém tem que matar é o Baal. O Baal, né, o Deus? Então deixa ele matar. Se ele existe mesmo, né? Aí não matou, porque... Né? Aí o que aconteceu? O povo, os outros povos inimigos queriam invadir o território deles novamente. Aí Gideão convocou um exército. Nós vamos para a guerra, chamou a tribo lá, então vamos todo mundo para a guerra. E aí, na hora de ir para a guerra, olha o que acontece no meio disso daqui. Ele vem e convoca um exército enorme. 30 mil, né? Aí, ó, olha o que Deus falou para ele. O Senhor disse a Gideão, estás levando gente demais com você, para ser entregue a Madian às suas mãos. Israel poderia gloriar-se às minhas custas, dizendo, foi minha mão que me salvou. Portanto, dá-te a vida ao povo. Quem estiver com medo e a tremer, que volte e se retire do monte Gelbói. Então, escuta só, 22 mil homens a tropa voltaram, enquanto só 10 mil ficaram. Imagina se perder 22 mil homens a batalha. Eu acho que se eu fosse Gideão, eu queria matar Deus, assim, matar não, mas assim, Deus do céu, 22 mil homens. Mas o que Deus falou? Olha, porque se eu mandar muita gente, o povo vai falar, que Deus nada. Diz que não foi milagre, não, foi nós que vencemos. Aí tinha mais homens, esperto, né? Aí o que falou? Então vai. Ele foi. Aí depois foi assim, Gideão, mas o negócio ainda não tá muito bom, preciso fazer uma nova seleção. O negócio é o seguinte, Deus, você vai falar para esse povo aí, por esses 10 mil que ficou, para eles beber água. Eles vão beber água. Não é que beber água, se ele agachar e se ele ajoelhar, você vai mandar ficar de um lado. E aquele que beber sem ajoelhar vai ficar do outro. Chuta quanto que ficou do outro lado sem agachar? 300.
O resto, sabe que Deus mandou ir tudo embora. Rapaz do céu. De 30 mil quase passou para 300. Agora você imagina você ficar com 300 homens para combater centenas de, milhares de incontáveis números de pessoas no exército. E aí Gideão vai na fé. Rapaz do céu. Aí até Deus fala assim, ó, Gideão, se você tiver com medo, você pode descer lá no acampamento, escuta o que eles vão estar falando de você. Aí Gideão foi, porque aí você vai tomar coragem. Aí um conta, olha, eu tive um sonho, ele conta o sonho lá, aí Gideão escuta, eu acho que Deus vai entregar a vitória para o Gideão. Aí Gideão falou, não, então é isso mesmo. Aí sabe qual que é o método? Aí Jesus dá uma estratégia, ó. Deus. Jesus não, Deus, porque Jesus não chegou. Aí que acontece? Jesus não tinha nem nascido. Olha só, ele... Não, filho. Deixa eu explicar. Aí depois o que acontece? Ele desce, e quando ele desce e fica sabendo daquilo, ele vai preparar os 300. Na hora de preparar, sabe qual que é o método que Deus instruiu ele? Vocês vão tocar as trombetas. E depois vocês vão quebrar os vasos. E vocês vão ganhar a vitória. Como que é possível você ganhar uma vitória tocando trombeta e quebrando vaso? E olha que não foi o que aconteceu. Na noite no acampamento, eles começaram a trocar trombetas. Imagina um monte de gente trocando, quebrando vaso. Os caras estavam dormindo, acordou tudo meio atrapalhado, assim, escutando aquele barulhão lá. E aí, de repente, aí um começa assim, estamos sendo atacados, de todo aquele desespero. E aí, o que acontece? Um começa a matar o outro. Mata o outro, e o resto debanda e sai correndo. E, por fim, eles ganham a vitória. E por que eu contei essa história para vocês, professores? Porque Gideão era um homem mais fraco, era da menor família, e ele conseguiu congregar aqueles valentes guerreiros para lutar com ele. Então, eu digo, você, professor, que você pode ser o professor mais fraco da sua escola, o que ninguém dá nada para você, mas se Deus você... capacita os escolhidos. Isso, mas se você tiver esse olhar que ama, aquele fio de esperança que a gente falou na humanidade, eu quero ser um educador, um profissional que vai transformar a vida das pessoas, porque eu acredito nesse poder de transformação. O que vai acontecer? Você vai ser um Gideão e você vai conseguir congregar aqueles que vão lutar junto com você.